Você gostaria de saber o que é fundo de investimento imobiliário, como ele é estruturado, administrado e negociado? Então fique até o final desse vídeo, porque explicarei tudo sobre esse surpreendente produto. Olá pessoal, sou Antônio Dias, e esse é o canal Concursando. Esse canal é direcionado para as pessoas que buscam se preparar para as certificações CPA 10, CPA 20, CEA, ou apenas buscam aumentar seus conhecimentos sobre o mercado financeiro. Gosto sempre de lembrar que essa é a minha forma de estudar e fixar os assuntos pertinentes à minha área de atuação profissional. Então vamos lá! Dentre os vários produtos de investimento temos os fundos de investimento já bastante conhecidos do grande público. No entanto, há uma classe ainda pouco conhecida, chamada fundos estruturados. São eles: fundos de investimentos imobiliários, FI, fundo de investimentos em participações, FIP, e fundos de investimento em direitos creditórios, FIT. Falaremos sobre os outros dois em outros vídeos. O fundo de investimento imobiliário é um fundo estruturado fechado de renda variável. Isso significa que seu lucro pode variar, podendo até mesmo não haver lucro, e é proibido fazer resgate do fundo, tornando-se necessário vender as cotas para um outro investidor que queira adquiri-las. Ele é o único que pode receber investimentos de investidores em geral, diferente dos outros que possuem públicos específicos. Seus atores são pessoas ou instituições devidamente autorizadas pela CVM que exercem papéis importantes. É possível que o administrador exerça todas as funções, porém é mais comum que ele contrate especialistas para cada área de atuação. Seus principais atores são o administrador, que pode ser bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário, bancos de investimento, sociedades corretoras ou sociedades distribuidoras de valores mobiliários, sociedades de crédito imobiliário, caixas econômicas e companhias hipotecárias. O gestor, que é a pessoa ou empresa autorizada pela CVM, que fará a gestão dos recursos do fundo, sempre sob supervisão do administrador e conforme a política de investimentos definida no regulamento. O consultor, que é a pessoa, empresa ou departamento do próprio administrador, especializado em um determinado mercado, que será contratado para auxiliar o gestor ou administrador para tomar decisões de investimento ou manutenção do fundo. O custodiante, que é a empresa autorizada pela CVM para prestar serviços de custódia, ou seja, de maneira resumida, é o custodiante responsável pela guarda de bens e valores mobiliários em nome dos cotistas e do fundo. O escriturador é a empresa autorizada pela CVM para prestar serviços de escrituração de cotas do fundo, isto é, manter sempre atualizado de quem são os cotistas de um fundo, os direitos que cada um possui e eventuais restrições. É o escriturador, por exemplo, que informa quais os cotistas que terão direito a receber os rendimentos distribuídos por um fundo. O auditor independente, empresa de auditoria responsável por auditar as demonstrações financeiras de um fundo imobiliário. Como diz o nome, deve ser empresa independente, sem ligações com os demais prestadores de serviços. O distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, é quem coordena as ofertas de cotas do fundo. E o formador de mercado, instituição financeira que assume compromisso de garantir uma liquidez mínima para as cotas do fundo, colocando ofertas de compra e venda, dentro de parâmetros bem definidos pela B3. Como é formado o patrimônio do FI? E quais os empreendimentos imobiliários em que investem? Essas diretrizes estão localizadas no artigo 45 ICVN 472. Um fundo de investimento imobiliário tem características muito peculiares, a começar pela regulamentação. Eles foram criados pela Lei 8.668 de 1993, e são regulados pelas Instruções CVN 472 de 2008 e 516 de 2011. São sempre constituídos como condomínios fechados, podem ou não ter prazo de vencimento e têm o objetivo de investir em empreendimentos imobiliários diversos. Diferentemente do que o nome pode sugerir, esses fundos de investimentos não investem somente em imóveis e direitos reais sobre imóveis, mas também em cotas de outros fundos de investimentos, inclusive em outros fundos imobiliários, os FOFs. Esse fundo pode investir em títulos de renda fixa como CRI, LCI, LH, fundos RF e títulos públicos. O CRI, certificados de recebível imobiliário,
Também conhecido como fundo de papel, é o principal título dessa categoria, pois há fundos que estruturam 100% de seu patrimônio em CRIs. O patrimônio do fundo de investimento imobiliário também pode ser estruturado em ações e debêntures desde que os papéis sejam emitidos por companhias do segmento imobiliário como, por exemplo, uma administradora de prédios comerciais, uma construtora de imóveis comerciais ou residenciais, entre outras. O fundo também pode estruturar seu patrimônio em cotas de outros fundos como, por exemplo, FIA, fundos de ações, FIP, fundo de investimento em participações, FIDIC, fundo de investimento em direitos creditório, e sociedades fechadas, seguindo a mesma lógica dos CRIs, ou seja, desde que a atividade final dessas sociedades seja um ramo imobiliário. Também podem investir em CEPAC, certificados de potencial adicional de construção, e na LIG, letra imobiliária garantida. Derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição máxima igual ao valor do patrimônio líquido do fundo, também pode. Em resumo, podemos afirmar que o fundo de investimento imobiliário pode investir em quaisquer empreendimento imobiliário. Depois de vermos as possíveis estruturações de um FII, podemos perceber uma característica exclusiva desse tipo de fundo, que é a não obrigação de uma porcentagem mínima de títulos imobiliários na formação de sua carteira. Mas que as ações, debêntures ou sociedades fechadas precisam ter o mercado imobiliário como área de atuação. Entre os fundos estruturados, os fundos imobiliários são os únicos que podem receber investimentos de qualquer pessoa, física ou jurídica, ou seja, serem destinados ao público em geral. Podendo haver restrição se o regulamento específico de um fundo definir que os cotistas devem ser qualificados ou profissionais. A regra geral é que qualquer um pode investir, ficando a critério de o administrador restringir o público-alvo, se assim quiser. O fundo terá data de início a partir da data em que a CVM conceder o seu respectivo registro de funcionamento, e pode ter prazo de duração determinado ou indeterminado. No segundo caso, os cotistas, ainda, podem deliberar de outra forma em sede de Assembleia Geral. Os fundos são uma alternativa de diversificação para os investidores, ao mesmo tempo constituem uma importante ferramenta de financiamento para empreendedores. Empresas de qualquer porte ou constituição jurídica podem levantar recursos no mercado financeiro e de capitais, junto a um ou mais fundos estruturados. Boa parte dos FII tem suas cotas negociadas na Bolsa, na B3, o que suaviza a restrição de liquidez, além de garantir muita transparência, agilidade e facilidade para a negociação. Mais do que isso, a proibição de resgate confere muita segurança ao fundo e aos seus cotistas. Como na maioria das vezes o patrimônio de um fundo imobiliário é de baixa liquidez, não seria possível permitir que os cotistas fizessem resgates em dinheiro, pois o gestor do fundo não conseguiria vender imóveis para suprir as ordens de resgate. É por isso que esses fundos são obrigatoriamente constituídos como condomínios fechados e não permitem resgates. Quando destinada a investidores em geral, a oferta é pública e segue as regras da Instrução CVM 400. O administrador precisa elaborar um prospecto inicial, que é um documento extenso e completo com todas as informações sobre a oferta, os prestadores de serviço do fundo, suas estratégias propostas, fatores de risco, estudo de viabilidade, entre outras coisas. Define-se um valor total e um valor mínimo da oferta, preço das cotas ofertadas e um cronograma de datas para reservas, pagamentos, etc. O prazo máximo de duração de uma oferta pública é de 6 meses. Se a quantidade mínima de cotas não for alcançada, os valores arrecadados são devolvidos e o fundo é encerrado. Item lucro líquido e rendimentos. A Lei 8.663 de 1993 determina que, no mínimo, 95% do lucro líquido de um fundo imobiliário sejam distribuídos aos cotistas, na forma de rendimentos. A lei obriga que a distribuição seja feita com base em balanço ou balancete, pelo menos, a cada 6 meses, dependendo da natureza de sua carteira. Na prática, a maioria dos fundos distribui rendimentos todos os meses, desde que haja lucro a ser distribuído. Operacionalmente, a distribuição é simples e muito prática para os cotistas. Após os descontos dos custos, havendo lucro a distribuir, o administrador divide o montante pelo número total de cotas do fundo e anuncia a distribuição equivalente por cada cota. Assim, o valor do rendimento é sempre igual para todos os cotistas, que recebem montante proporcional ao número de cotas que possuírem.
A única condição para receber rendimentos é ser cotista do fundo na database. Ou seja, até a database as cotas são negociadas com direito ao próximo rendimento. As estratégias definem os objetivos dos investidores. Elas podem ser desenvolvimento para renda, construção de imóveis que serão locados pelo fundo. Desenvolvimento para venda, construção de imóveis que serão vendidos pelo fundo. Renda, compra de imóveis prontos que serão locados pelo fundo. Títulos valores mobiliários, compra de títulos como CRI, LCI, LIG, cotas de FI, etc. Híbridos, diversas estratégias sem que nenhuma seja preponderante. O tipo de gestão pode ser ativo ou passivo, já o segmento de atuação refere-se ao ramo do mercado imobiliário. Por exemplo, estratégia igual a renda, gestão igual ativa ou passiva, imóveis prontos para locação. Nome igual renda, gestão ativa ou passiva, escritórios. Com relação aos tributos podemos notar outra diferença. Os outros tipos de fundos não são tributados. As operações feitas pelo fundo são isentas de tributos e quem paga imposto são os cotistas, quando fazem resgates e na medida do lucro que tiverem. Já um fundo imobiliário não é isento de imposto de renda sobre o lucro que ofere investindo em ativos de renda variável e na maioria dos títulos de renda fixa. As exceções são lucros com aluguel, venda de imóveis e aplicações em LCI, LH, CRI, LIG e rendimentos de outros fundos imobiliários. Um cotista de fundo imobiliário pode lucrar de duas formas, com os rendimentos e com o ganho de capital, que é a venda das cotas com lucro. O cotista pessoa física pode ser isento de imposto caso se enquadre nas seguintes condições: o fundo ter mais de 50 cotistas e as cotas serem listadas para negociação em mercado de bolsa ou balcão organizado, o cotista não ter mais de 10% das cotas do fundo. Bom pessoal, por hoje é só. Se o conteúdo do vídeo tiver sido do seu interesse ou tiver sido útil de alguma forma, então por gentileza deixe o seu gostei, e até a próxima!